Pessoal, boa noite a quem está entrando aí na nossa live de hoje com o Dr. Ronaldo Ferreira. Vamos falar um pouquinho sobre pequenas empresas, gestão e enfrentamento de crises. Estou esperando aqui o doutor entrar na live para colocá-lo. Já vai avisando aí os amigos, deixando o coraçãozinho para nós, isso ajuda bastante. Vou colocar aqui o nosso convidado. Já agradeço aí a participação de todos que estão entrando. Olá, doutor, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutora Beatriz Vencato? Tudo bem? Tudo Muito bem. obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Eu estou honrada aqui de dividir esse espaço com o senhor hoje à noite para falar aí de um assunto super importante. Estamos à disposição para a gente bater um papo com os nossos amigos aí sobre as coisas da nossa cidade, sobre o ambiente de negócios, né? Mas sempre com uma perspectiva otimista, apesar de tudo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que olhar. Nós vamos aqui falar de alguns dados, de alguns números aí, talvez, que sejam meio tristes, até apavorem, mas, por outro lado, dentro de um ambiente de certeza que as coisas vão retomar seu caminho e a gente tem que estar preparado para isso. Com certeza. Essa visão otimista, na realidade, é o que garante que a gente continue caminhando com o nosso trabalho, né? Eu acho que se a gente ficar sempre pensando nos aspectos negativos, a gente nunca vai para frente. Então, pessoal, olha só. Dr. Ronaldo Ferreira aqui presente conosco, agradeço a presença aqui da Amanda, Vinícius Constantino, todos que nos acompanham. Tem pessoas que, a minha audiência aqui no canal geralmente é tanto da Baixada Santista quanto estados do Nordeste, enfim, então vai ter bastante pessoas nos assistindo hoje, né? E até depois, porque essa live vai ficar salva e disponível aí para as pessoas assistirem quando quiserem. E trouxe aqui, claro, o Dr. Ronaldo Ferreira, porque a atuação dele diz respeito muito ao tema que vamos comentar hoje. Então é sempre importante a gente trazer pessoas para comentar sobre situações que vivenciam na prática, né? Que tem números, que tem condições de estar mais próximo da realidade e abordar sobre com a propriedade que eu tenho certeza que o Dr. Ronaldo vai expor aqui. Já agradeço também a disponibilidade, porque eu lembrei que hoje é feriado, está aqui te alugando numa noite de feriado. Peço desculpas, mas ao mesmo tempo fico grata por você ter aceitado esse projeto. Gostaria que você se apresentasse para quem ainda não conhece o senhor e expôsse aí sobre o tema hoje que a gente vai falar de pequenas empresas, sobre gestão e enfrentamento de crises. Fique muito à vontade. Sinta-se em casa aqui, né, no nosso meio digital e todo seu, o momento é seu. Muito obrigado. Bem, primeiro, Beatriz, é o seguinte, ainda bem que você não me convidou dia 12 de junho, senão você ia me arrumar um problema em casa. Já pensou que dia 12 de junho, Dia dos Namorados, da pandemia aí, já tá, a coisa está curta para você, não dá para ir no shopping comprar um presente nem nada, mas é uma brincadeira, tá? Eu agradeço muito, estou à disposição, fiquei muito contente pelo convite, né? Mas bem, vamos lá, né? Meu nome é Ronaldo Ferreira Silva, eu sou advogado aqui na nossa cidade de Santos. Eu exerci a minha atividade profissional no contencioso durante 18 anos consecutivos apenas no contencioso, trabalhando junto a sindicatos e empresas de pequeno e médio porte da nossa cidade de Santos aqui, né? Tive a oportunidade de atuar muito na Justiça do Trabalho, ajudei muito também em processos administrativos junto à administração pública. E alguns anos, no final da década passada, eu fui contido um honroso convite para exercer a função de diretor-chefe da Câmara Municipal de Santos, com meu amigo e saudoso Marcos de Rosas, à época, que me convidou para um projeto que muito me honra, que era nós iniciarmos um processo de transição da Câmara Municipal de Santos, começando principalmente pelas instalações que a Câmara não tinha endereço, não tinha uma sede, não tinha nada. E um dia eu estou numa assembleia do sindicato, tirando uma pauta,
que nós iremos para um processo de negociação salarial, né, de database. Então, tem todo um trâmite de nós reunirmos, chamamos a Assembleia do Sindicato, vamos falar um pouquinho já disso também, né? Então, nós estávamos lá numa Assembleia do Sindicato para tirar uma pauta de reivindicação para a database. Era dezembro, pelo Sindicato dos Vigias Portuários de Santos, aqui eu mando um abraço aos meus amigos vigias portuários. Durante alguns anos exerci a minha atividade como advogado daquele histórico sindicato, que é de 1938. Eu estava lá e meu amigo Marcos de Rosa, subindo na Câmara, me chamou, era final de ano, me convidou para um bate-papo. E lá pensei que era algum evento de final de ano, aquele tradicional abraço de final de ano, e me convidou para ser todos os processos da administração pública, do processo legislativo, e iniciei a minha vida na administração pública como diretor-chefe da Câmara, onde tivemos a oportunidade de construir uma nova sede para a Câmara Municipal de Santos. Posteriormente, fizemos a reforma administrativa, onde alguns cargos e funções que já eram obsoletas, que já não faziam mais sentido, que eram lá da década de 50, nós reestruturamos isso junto com os servidores da Câmara, né? Feito com os servidores da Câmara Municipal. E, posteriormente, após alguns anos de Câmara, tive o honroso convite também para exercer essa função que tenho exercido até o momento, que era a chefia do Departamento de Empreendedorismo e Emprego da cidade de Santos, onde lá nós temos discutido principalmente o apoio à pequena e média empresa, desde a sua viabilidade até efetivamente a sua possibilidade de linhas de crédito, que é o que a gente vai conversar hoje a respeito aqui também, né? Então, essa tem sido minha trajetória nos últimos anos. Tive a grata felicidade de estar no contencioso. Hoje eu exerço uma advocacia por força da minha função pública. Eu exerci a minha advocacia mais voltada à consultoria, orientações, deixando o contencioso tanto de lado, que você, minha colega, sabe que nós temos aí, sem dúvida nenhuma, alguns impedimentos, né? E são impedimentos tanto de ordem legal, e eu também me procuro respeitar os meus colegas que estão no exercício do contencioso. Até em algumas searas que eu posso atuar no contencioso, eu tenho evitado, para, inclusive, em respeito aos colegas que exercem a sua atividade no cotidiano da advocacia. Tá bom? Isso é um pouquinho da gente, tá? Mas vamos lá. E hoje, a grande preocupação, doutora Beatriz, e as pessoas que nos ouvem, os amigos que nos acompanham, né? Aqui, aliás, eu quero registrar aqui uma coisa, eu sou meio analógico ainda, né? É a primeira vez que estou participando de uma live aí nesse momento digital. Os meus amigos falam assim para mim: puxa vida, você não tinha o Instagram, você não tinha o meu Facebook, era coisa de amigos aí. E eu descobri nos últimos meses que o mundo é aqui, a nossa comunicação é por aqui, né? Então vocês me desculpem. Então vocês desculpem aí qualquer vacilo nosso aí, que eu estou aprendendo, mas eu vou chegar lá, né? E, então, gente, essa é a minha atividade profissional, a minha vida. Eu tenho 59 anos. Na minha vida profissional, um todo, eu sou homem que eu digo que eu me sinto privilegiado, né? Muito privilegiado, por algumas razões, né? A minha vida profissional foi uma vida rica. Eu gostaria que todos os jovens que estão hoje entrando no mercado de trabalho, que têm 17, 18 anos de idade, tivessem a oportunidade de, pelo menos, competir. Porque hoje, infelizmente, nem a oportunidade para competir, para disputar um lugar melhor na vida profissional, os jovens estão tendo. Eu sou de uma geração aqui na nossa cidade que eu tive essa oportunidade. Eu tenho a honra de ter sido sargento do Exército Brasileiro, logo que eu fui servir o Exército. Lá eu me deparei com algumas oportunidades, fui fazer um curso de cabo, sargento, e fiquei no Exército Brasileiro, e saio do Exército Brasileiro através de um concurso público que fiz para Petrobras, onde trabalhei na nossa grande empresa, essa referência no nosso país e no mundo, que é a Petrobras. De lá eu saio da Petrobras por minhas próprias pernas para um outro projeto profissional e trabalhar na Companhia Energética do Estado de São Paulo. E, posteriormente, já formado, olhei para o meu diploma de advogado, aprovado no exame da ordem,
vendo que haveriam mudanças nas empresas públicas, que tão logo posteriormente a CESP veio a ser também privatizada, eu olhei ali e falei, não, não vou pegar o meu diploma e colocar na parede e dizer ali que eu sou bacharel em Direito. Não, eu vou à luta e exercer a advocacia. E comecei a advocacia sem nenhuma referência na família, né? A minha família, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. Os meus pais são migrantes nordestinos, chegaram aqui em meados da década de 50, na nossa cidade de Santos, tá? E eu tive a oportunidade, graças a Deus, na vida, o meu pai me deu oportunidade para que eu pelo menos estudasse até eu terminar o meu segundo grau. Quando eu termino o segundo grau, fui convocado para servir o Exército Brasileiro, compulsoriamente, à época, né? Que lá tive a grata satisfação de enxergar um novo mundo e uma nova oportunidade profissional, onde dela me abracei e tive essa honrosa felicidade de estar no Exército, né? Sou o primeiro homem de uma família muito grande de imigrantes nordestinos a ter um curso superior. E eu vou fazer isso, e trabalhei nessas empresas e olhei para o meu diploma, bacharel em Direito pela Faculdade Católica, Universidade Católica de Santos, antiga Faculdade de Direito de Santos, que eu sou da segunda turma da Unisantos, né? E naquela oportunidade eu falei, não, eu tenho que começar isso, não vou, eu vim para cá e vou à luta. E a época já, muito de uma forma assim, até meia, vamos dizer, ousada, eu já tinha um filho muito pequeno, né? Meu filho mais velho estava ali com 6 meses de idade, eu fiz um acordo com a empresa, que estava já um processo de incentivo, né? De desligamento, e fui à luta. Aluguei uma salinha, fiz o contato com alguns amigos, e não me arrependo em momento algum da decisão que tomei. Foi muito difícil, aos colegas, aos jovens que estão começando, não é fácil, é muito difícil, né? Mas, acima de tudo, network, né? Bom, você começa fazendo aquele trabalhinho para o amigo mais próximo, para aquele teu colega de trabalho. Meu primeiro cliente no escritório foi um amigo engenheiro da CESP, né? Que estava com um problema da linha telefônica dele. E naquela época, hoje o telefone, o mundo hoje, a gente fala de telefone, por exemplo, falei agora há pouco que eu sou analógico, né? Linha telefone valia $3.000, né? Era a época ainda que você tinha um monopólio, né? Então uma linha telefônica era um ativo financeiro, né? Então você vendia, alugava a linha telefônica. Hoje a gente pega o telefone, entra na internet, já tem uma linha telefônica. E foi assim que eu comecei, né? E muito me honra e construí aí o meu trabalho, a minha vida, continuo trabalhando até hoje, mas as oportunidades foram surgindo a partir de duas coisas que eu falo para todos os jovens que se iniciam. Ética, respeito ao cliente, respeito aos seus colegas de trabalho, né? Respeito a todos os membros que fazem parte da instituição, os juízes, promotores, os colegas advogados, né? Discutir sempre com conteúdo, né? Muito conteúdo, que o maior argumento que nós temos é o conteúdo, é o nosso conhecimento jurídico, para que nós possamos até debater em sala de audiência com o colega, com o ex-adverso, para as respostas dos juízes, né? E foi assim que eu comecei. E tive a oportunidade de advogar para os sindicatos de servidores públicos da cidade de Santos, sindicatos dos regiões portuárias, transportadores e de transportadores autônomos e uma leva. E depois fui para a administração pública e tive esse prazer e até hoje continuo na administração pública também e com o escritório mais voltado para a área de consultoria. É um pouquinho da gente aí, tá bom, Beatriz? Estou à disposição dos amigos de você para a gente bater um papo, tá legal? Bem legal. Vocês perceberam aí a experiência vasta que tem o Dr. Ronaldo Ferreira, né? A atuação dele, bem bacana. E a visão de mundo, assim, da questão da ética, de reconhecer a questão do processo, que a gente não começa nada do dia para a noite, né? Um trabalho diário de formiguinha em qualquer projeto, né, que a gente tenha na vida. Tudo começa naquele trabalho de formiguinha, entendendo que existe uma cadeia, que existe um processo, né, para se chegar em algum objetivo. Doutora, eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre a questão regional, municipal de Santos. O que você verificou com a questão da pandemia? De que forma isso atingiu bruscamente
as empresas, especialmente quando a gente fala em empresa. Eu acho isso um tanto quanto curioso. Quando a gente fala de empresa, as pessoas pensam grandes empresas, né? Se esquecem dos comércios locais, daquele pequeno empresário, né? A trancos e barrancos tenta ali sustentar o seu negócio. Então, o que o senhor percebeu nesse período de pandemia? Qual foi o reflexo dessa pandemia em questão municipal, assim, bem regional mesmo? Veja, Beatriz e os amigos aí, na realidade, nós estamos ainda vivendo esse processo, né? Nós temos apenas, eu costumo dizer que é apenas a primeira fase. E ela não é boa, logicamente, ela atinge diretamente as pessoas de um modo geral. O empresário, tem muitos empresários que investiram, iniciaram o negócio há pouco tempo e não tiveram condições ainda sequer de ter um faturamento. Outros que já estão na estrada há muito tempo, que tinham algumas reservas, continuam, de alguma forma, estão passando por um processo muito difícil também, mas é uma fase ainda, nós não temos ainda, é a primeira fase. Tanto que ela é a primeira fase, se nós analisarmos todas as medidas provisórias do governo federal, elas tiveram ali um período praticamente de 60 dias. Você veja, benefício emergencial foi dado para de R$600, 60 dias, né? Nós temos lá a questão das reduções dos salários de jornada de trabalho de 25%, 70%, 60 dias com estabilidade de emprego por mais 60 dias. Então, eu digo que esse é um processo que nós estamos vivendo ainda. De modo geral, a pandemia ela atinge frontalmente uma coisa muito grave para a nossa região, que é a questão da prestação de serviços, né? O comércio é o segundo maior empregador da nossa cidade, como de modo geral no Brasil. O primeiro grande empregador da nossa região aqui em Santos, ela é o quê? Ela é o setor de serviços. Só para nós contextualizarmos a importância da atividade empresarial do que esse momento, tá? Nós temos na nossa cidade de Santos cerca de 170 mil empresas formais, né? Que tem lá seu CNPJ, que estão estabelecidas, né? E essas empresas dessas, nós temos 170 mil empregos, ou melhor, formados, são empresas que geram 170 mil empregos na nossa cidade. Dessas, cerca de 120 mil são serviços, e cerca de 30 mil é o comércio. Nesse momento, o impacto ele é muito grande ainda. Nós já tivemos, lamentavelmente, só nos meses de março e abril, nós já atingimos um desemprego de cerca de 3.300 postos de trabalho. Então, é um impacto muito grande e nós só temos uma saída para isso agora, Beatriz. Salvarmos as empresas de que maneira que nós vamos precisar trabalhar? Nós precisamos de recursos. Somente com financiamento, eu vou ilustrar para você, por exemplo, na questão de um dos equipamentos nossos, que é o Banco do Povo. O Banco do Povo ele tem linhas de créditos que ela vai de R$200 até R$20 mil. Nesse momento da pandemia, o governo do Estado de São Paulo, ele procedeu um incentivo às empresas, através do Banco do Povo, principalmente as pequenas empresas, os microempreendedores individuais e as microempresas, né? Créditos da ordem de até R$20 mil, com a carência de 90 dias, juros de 0,35% ao mês, tá? E o ano passado, o Banco do Povo, nós emprestamos durante um ano inteirinho cerca de R$1.300.000. Somente nesse período da pandemia, entre março e ao final de maio, nós emprestamos cerca de R$1.200.000, ou melhor, R$900 mil. E já nesse ano todo, nós emprestamos R$1.300.000 em 5 meses apenas. Tá? A necessidade de quê? E tem uma coisa que ocorreu no Banco do Povo. O Banco do Povo, por ser um banco de fomento, historicamente, o que ele empresta? Dinheiro para quê? Para investimento de compra de máquinas, equipamentos ou serviços. Não entra capital de giro, pagamento de água, luz, telefone, etc. Nesse momento especial, o que ocorreu? O Banco do Povo abriu a possibilidade de crédito voltado aqui para pagamentos de aluguel, pagamento de energia elétrica, água, condomínio, despesas com dados, né, que eu chamo de internet, transmissão de dados em geral. E nós emprestamos praticamente R$900 mil em 2 meses, praticamente, né? No total, e atingimos em 5 meses todo o volume de crédito do ano anterior. Então, ou seja, nesse momento que as empresas precisam de socorro, precisam de recursos, precisam de dinheiro, né? Esse é o problema mais grave que eu vejo no momento.
que o impacto, nós ainda vamos apurar todo esse impacto ainda, nós não temos. Nós temos números de quê? Nós temos números que se refletem no emprego. O que nós temos segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santos, nosso amigo Omar Assaf, tá? Nós teremos aí cerca de 20% de empresas na atividade comercial, talvez não retornem à atividade nesse momento. Não terão condições, porque não tem capital de giro, não tem estoque. E qual é o desafio agora? Nossa expectativa está voltada a quem faz dinheiro. Só quem produz dinheiro no Brasil chama-se a União, que pode emitir moeda, que pode emitir linhas de crédito. O governo do Estado de São Paulo, através do Banco do Povo, do Desenvolve São Paulo, teve a possibilidade, colocou alguns recursos. Mas a grande massa de recursos, ela vem da União, vem do governo federal. Essa é a grande massa. E o governo, essa semana, é preciso ressaltar coisas positivas, lançou o Programa Nacional de Apoio à Pequena Empresa. A média não entra nesse programa, tá? A microempresa e a empresa de pequeno porte, que foi lançado agora, esta semana. Esse é um recurso muito importante. Nós temos no Brasil cerca de 4,5 milhões de empresas neste rol de microempresas e empresas de pequeno porte, que são as maiores empregadoras, E é preciso destacar as ações positivas. Agora, é importante que esse crédito ele vá chegar efetivamente ao empresário lá na ponta, porque ele tem uma condição muito boa e de poder socorrer a empresa. Nós precisamos, hoje, de fomento às empresas. É o que vai salvar. Salvando as empresas, nós estaremos salvando os empregos no Brasil e nas nossas regiões. Ótimo. E muito me preocupa também uma questão, caso o doutor não saiba, eu atuo com direito tributário, E logo quando começou a ocorrer as primeiras questões acerca da pandemia, das empresas, a possibilidade aí de adiamento do pagamento de tributos, Foi uma coisa assim, uma informação que veio a público e muitas empresas, no ímpeto, de, nossa, o que vai acontecer comigo amanhã? Acabaram aderindo a esse adiamento dos tributos, postergar essa conta para deixar para pagar com outras lá na frente, sem contudo, analisar se realmente na sua realidade seria necessário. Mas no ímpeto, no desespero de não saber o que vai acontecer amanhã, sem essa projeção, sem essa análise. Então, na opinião do senhor, não com relação à tributação, mas a questão de gestão, de analisar a realidade para poder tomar decisões nesse período. O que o senhor aconselha? O que o senhor acha viável, assim, a coisa que tem que prestar mais atenção neste momento para a tomada de decisões? A tomada de decisão, ela tem que ser pautada por informação. Por exemplo, a nossa conversa aqui, ela é um celeiro de informações. E é isso que que o empresário tem que ter. O maior patrimônio que o empresário tem é se informar. Por exemplo, você está citando da questão fiscal. A questão fiscal ainda não está totalmente definida por ninguém. O governo federal, nós acompanhamos, ele deu um incentivo especial ao Simples, as empresas que estão enquadradas no Simples, essa conta virá lá na frente. Então, acima de tudo, você entender como você fazer uma projeção do seu negócio. Isso é indubitável. Você veja que as empresas, vamos considerar o comércio de modo geral, ficaram fechados aí por cerca de 2 meses, nós estamos retomando, por exemplo, no nosso caso aqui em Cidade de Santos. Hoje, dia 11, que o comércio de rua retornou. Mesmo assim, com restrições de horários, de um período de 6 horas apenas, O comércio voltado na atividade dos shoppings, na próxima semana, nós devemos ter liberação. Na Praia Grande já ocorreu a liberação de shopping. Então, é muito importante o seguinte, que ele entenda o seu negócio, acima de tudo. Não há espaço hoje para o empresariado do amadorismo. Ninguém hoje vai empreender simplesmente porque ele tem um talento ou um feeling. Primeiro que não é verdade, apenas aí 3% da humanidade nascem com esse feeling aí. Nem isso, me parece, Parece que são 3% dos números. Não me recordo agora, não quero ser leviano de afirmar, mas acho que parece que são 3% que nascem com esse talento natural para empreender. O restante, seres humanos normais, o que é? É transpiração, é suor, é aprender, é ler, é participar de cursos, Então eu digo que a informação é a coisa mais importante nesse momento, entender seu negócio.
Por exemplo, você tem uma radiografia do que foi o seu faturamento, vamos dizer aquele empresário que ele está há um ano aí no seu negócio, que ele já tem um ano. Vamos olhar, então, como é que foi o comportamento da empresa dele no trimestre, do primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre de 2020. Vamos agora pegar o segundo trimestre de março, abril, maio e junho. Qual foi o comportamento? Naturalmente, você vai perceber que se a tua atividade não voltou, você foi para o delivery, consequentemente, a tua receita deve ir lá embaixo. Qual é a sua projeção para o segundo semestre? Vamos trabalhar numa economia do seguinte, que a informação é importante. Vamos trabalhar no cenário de uma economia de recessão, de um PIB caindo de cerca de 6%. Né? Alguns chegam a falar em 8%, o Fundo Monetário Internacional fala em 5,3%. Então vamos trabalhar com um meio de 6%. Então considere que você vai ter uma queda de faturamento de pelo menos 6%, dependendo do seu negócio. São os números nacionais do PIB. Então eu aconselho que a informação e trabalhar em cima do que você tem do seu caixa. Vendo o que você, nesse mesmo período, faturou no ano anterior, como foi o seu comportamento no segundo semestre, por quê? Existe uma tendência agora apenas que nós vamos ter uma retomada, talvez agosto, setembro. Né? E mesmo assim, nós temos que considerar que o poder de compra das pessoas caíram. Por isso, nós vamos trabalhar com esse universo de uma queda de no mínimo 6%. O poder de compra caiu. Na medida em que nós chegamos, nesse momento no Brasil, a um patamar de quase 13 milhões de pessoas empregadas, e infelizmente, as projeções levam que nós atingiremos cerca de 15 milhões. Por quê? Há instantes, doutora Beatriz, nós falávamos sobre o quê? Falávamos que as medidas provisórias do governo de 60 dias jogaram uma estabilidade de emprego por mais 60 dias. Então, nós não sabemos se daqui a 60 dias, quantas pessoas retornarão aos seus postos de trabalho. Se esses postos de trabalho ainda existirão. Por quê? Nós estamos falando em quê? Estamos falando numa economia que vai realmente ser recessiva em 6%. E só há uma saída para isso. Recursos financeiros, aporte nas empresas. Então, o empresário é um planejamento, olhando o que foi o seu faturamento no mesmo período do ano anterior, considerando que você vai ter, sim, no mínimo, uma queda de 6%, considerando que o poder de compra caiu e que o segundo semestre não terá o comportamento do ano anterior, a fim de que você possa preparar o seu caixa. Tá? E mais, se você tiver a oportunidade de se socorrer do PRONAMP, que é o programa de apoio que o governo lançou, tá? A microempresa e a empresa de pequeno porte, é importante você verificar essas condições. Por quê? São condições que você está falando de uma taxa base de Selic de 3% e juros de 1,25%, com 8 meses de carência, ou seja, se você pegar isso agora, vai começar a pagar em fevereiro, tá? Com até 36 meses de pagamento, tá bom? Então é muito importante buscar esse recurso agora e calcular esse recurso. Você vai poder projetar que a primeira parcela você vai pagar em fevereiro do ano que vem. Então, a informação é o mais importante que você tem no momento para você projetar a sua empresa para o ano que vem. Vejam o que eu falei do PRONAMP, é importante. Houve um momento que o governo batendo cabeça do que vai fazer, tudo mais. Nós já temos esse fato consolidado na Lei 13.999 de 2020, nessas condições. É buscar esses recursos aí, e buscando esses recursos, você entender qual o planejamento de pagamentos que você vai poder fazer, inclusive dos tributos, porque os tributos, em algum momento, vai chegar na sua porta também. Exatamente. A importância, né, da gente, como o senhor falou, não dá para acordar no belo dia, quero ser um empresário, quero empreender e achar que é uma aventura, né? Eu acho que é uma tarefa, tenho certeza, é uma tarefa com muita responsabilidade, né? Inclusive, se você parar para pensar no aspecto social de uma empresa que envolve famílias, né? Tem mais essa também. Outra dúvida, assim, que eu queria comentar com o senhor é que a gente está falando muito de empresas que se adaptaram para o delivery, né? Mas sabemos também que existem muitas pessoas que, até pela questão do desemprego, começaram a pensar em abrir seu próprio negócio, nem que seja começar a fazer vendas de casa, uma marmita para vender, uns chocolates para o Dia dos Namorados, enfim, fazer esses pequenos negócios dentro de casa mesmo.
qual que é a questão a se preocupar quando começa a trabalhar com esse tipo de atividade voltada aí ao ramo de comércio, para a questão de não misturar com despesas pessoais, né, com as atinentes à atividade, esse controle para acabar não sendo um negócio a ruína, né, para não deixar de se tornar uma alternativa pro bono e acabar prejudicando ainda mais a situação da pessoa. O que ela tem que se preocupar se optar por essa atividade, por se reinventar, por exemplo? Nós já vivemos, antes eu vou falar a respeito disso, e é importante a gente destacar uma coisa, a Beatriz e os amigos aqui que estão acompanhando a gente nesse bate-papo. Nós já vimos um processo muito grave no Brasil entre 2015 e 2016. Nós tivemos, entre 15 e 16, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma grave recessão no país, que nesses 2 anos equivaleram a quase 7% mais ou menos de queda do produto interno bruto, que nós somos lá para baixo, o que gerou aquele desemprego absurdo. Aí nós trouxemos 17, 18, 19, começamos, aí 17 estancou a hemorragia da recessão, da ladeira abaixo, 18 nós conseguimos crescer 1,3%, 19 nós crescemos 1%, ou seja, nós íamos já com um crescimento muito pífio, com o rescaldo do passado. Então, entre 17, 15 e 16, o desemprego foi de tal ordem que as pessoas têm que sobreviver. E como você vai fazer? É através do que você acabou de falar, Davi, é se reinventar de alguma maneira. Né? E, às vezes, alguns talentos, de algumas coisas que eram para a gente lá, um hobby, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser um meio de gerar renda. Então, as pessoas precisaram gerar renda. As famílias precisaram se juntar e gerar renda. E aí a gente fala, daquele bolo que era feito eventualmente gostoso, ele tornou uma linha de produção. Né? Aquele cupcake, aquele brownie, e isso não tornou um ramo alimentício. Fora aquele que faz uma roupa, que faz uma comida, aquele que fazia os reparos em casa, de elétrica, de hidráulica, foi lá melhorar e foi prestar serviço. E as pessoas, muitas vezes, elas fazem isso por quê? Por um impulso natural da necessidade, que é o empreendedorismo por sobrevivência. E se esquece o que é natural, que é o impulso natural. Mas isso precisa ir para um campo de um pouco mais de formalização, de um pouco mais de conhecimento, né? Do como você vai lidar com a tua atividade empreendedora e empresarial. E uma delas, você cita aí, de não juntar aquilo que são as receitas pessoais e com as receitas oriundas do teu empreendimento. Tá? Por menor que ele seja. Mas eu quero dar uma dica aqui, que a coisa mais importante, eu volto a falar, é a informação, é a capacitação. Para isso, o que nós temos feito aqui, e que vai servir como dica para todo mundo. A maior escola de apoio ao empreendedor é o Sebrae. Não tem como. Quando nós aqui em Santos tivemos a oportunidade, em 2017, de criarmos o Espaço do Empreendedor. O que é esse Espaço do Empreendedor? Nós tínhamos lá atrás a Sala do Empreendedor. Essa Sala do Empreendedor, o que é que ela fazia? Os nossos amigos lá que estão, que fazem as nossas, da Secretaria de Finanças, que eles fazem todo o estudo de viabilidade da empresa. Então o empresário chegava lá, a pessoa física, eu quero abrir uma empresa. Eu posso abrir aqui esse tipo de empresa, eu posso colocar esse endereço? O que é que eu preciso para abrir essa empresa? Que hoje continua lá os nossos amigos, a Valquíria, a Valéria, Estela e outros mais que fazem esse tipo de atendimento. O que é que nós fizemos? Pegamos isso aí e fizemos o seguinte, vamos ampliar isso aqui. Então nós fomos no Sebrae, colocamos dentro desse espaço um posto do Sebrae, colocamos lá o Banco do Povo, trouxemos uma plataforma digital do Via Rápida Empresa. Para quê? Para dinamizar e agilizar a abertura de um negócio. Então o Sebrae, que é o nosso grande parceiro, o nosso suporte, para vocês terem uma ideia, somente na nossa sala do Sebrae, lá no Espaço do Empreendedor, no ano de 2019, nós atendemos 3.165 pessoas que foram buscar o suporte do Sebrae.
Então, nós temos alguns cursos muito rápidos feitos pelo Sebrae, tá? De qualificação desse pequeno empreendedor, desse empreendedor, amigo nosso aí que nos ouve, que quer se reinventar, tá? Que ele tem um negócio em casa que ele faz por hobby. Então, são cursos que são aplicados pelo Sebrae, inclusive plataformas digitais agora, fazíamos ele de presencial. Nesse momento agora, nós, devido à pandemia, nós estamos procurando, o Sebrae está fazendo por meios digitais, onde lá nós temos lá orientações do marketing digital, da técnica de venda, do fluxo de caixa, da formação de preço. Então, o que eu digo para esse amigo empreendedor? Busque o apoio do Sebrae, você entra em qualquer site Sebrae, você veja o Sebrae aqui, e procure se capacitar através daí. E se você não tem nesse momento da pandemia, primeira coisa, não misture suas finanças pessoais com as suas finanças do seu negócio. Outra coisa, procure buscar o financiamento do seu negócio. Acredite no seu negócio. Procura lá o Banco do Povo. Você vai ter uma linha de crédito lá de pelo menos R$5.000 para começar, com juros de 0,35% ao mês, que você vai poder pagar fora da pandemia, pagar em 24 parcelas, e você financia o seu negócio, que é a coisa mais importante. Né? Porque o negócio, os grandes países, vamos ressaltar aqui, todos os grandes negócios, eles são feitos com recursos de financiamento, que são chamados fomentos. O problema aqui no Brasil, nós sempre tivemos o quê? O dinheiro muito caro, né? Juros escrochantes, extorsivos, sem possibilidade, que asfixia o empresário. Talvez nesse momento agora da pandemia, nós teremos a oportunidade de nos inserirmos dentro de um país que efetivamente apoie a empresa com recursos, né? Porque o que acontece, Beatriz? Você pega 15, 16, muitas pessoas saíram do mercado de trabalho, pegaram anos e anos de trabalho com as suas verbas indenizatórias, o levantamento do fundo de garantia e tudo, e aplicaram no negócio. Muitas vezes aplicaram o negócio meramente por intuição, não se prepararam e, infelizmente, uma coisa muito triste é você ver o empresário encerrar e fechar suas portas. Tá? Então, para isso, eu digo sempre, é preciso qualificar-se com capacitação, com conhecimento, com informação, aprendendo a formar o preço do seu produto, aprendendo a se comunicar no mercado através do marketing digital. Então, essa é a orientação que a gente está dando. E mais, daqui a pouco, breve, nós estamos com nossas portas abertas lá do Espaço do Empreendedor. Procura a gente lá no nosso Espaço do Empreendedor. O empresário, quando ele chega lá no nosso Espaço do Empreendedor, ele vai ver a viabilidade lá na sala do empreendedor, ele passa na sala do Sebrae para ele conhecer o que é a qualificação, a capacitação, ele passa no Banco do Povo, tudo dentro de um ambiente só, para ver a linha de crédito que melhor vai se adaptar para ele, né? Então, essa orientação que eu dou, começar já sempre com organização, com planejamento. Planejamento é o sucesso do negócio. Perfeito, doutor. Nós temos a participação de alguns ouvintes aqui nossos. A primeira pergunta aqui é do doutor Marcelo Marcoche, meu professor querido de penal da graduação. Uma honra ter você hoje aqui. Muito querido. Ele está perguntando se já se sabe qual foi o impacto no mercado de Santos e quanto tempo levaremos para retomar o estado anterior. Doutor, muito obrigado pela pergunta, tá? Na verdade, nós não temos ainda esses números definidos, né? Por uma razão, nós temos uma expectação, temos uma queda de receita, que já, em termos de arrecadação, em termos orçamentários, então, o impacto que nós temos no comércio hoje é que são dados pela própria categoria, pelo próprio segmento empresarial, de cerca de 20%. Tem um dado que é muito interessante. A atividade portuária, ela continuou trabalhando normalmente. Por quê? Porque a nossa balança comercial no Brasil, ela está bem equilibrada, principalmente pelo agronegócio, que nos equilibrou. Então, o nosso porto, ele continua trabalhando bem. Ele não foi impactado ainda devido à balança comercial. O que nós temos? O mais atingido, esse é um cenário que nós ainda vamos mensurar.
O setor de eventos nosso e turismo, ele foi gravemente impactado. Então, nós não temos ainda esses números, estão começando a chegar, onde nós vamos, de fato, trabalhar nos próximos 30 dias, porque a abertura da atividade comercial iniciou-se hoje. Nós vamos atingir, acreditamos que nós vamos atingir em 30 dias já uma fase muito mais cômoda, né? Mas o que nós temos? O reflexo é muito grave através do emprego. Tá? Esse é o cenário que nós temos. Então, o impacto é muito grande, que nós estamos falando. Se nós temos na nossa cidade, nós temos 3.300 pessoas que perderam postos de trabalho em 2 meses, né? Então, essa é a nossa grande preocupação. Esses números, doutor, em percentuais, nós não temos ainda como mensurar, como avaliar. Tem um lado positivo, que pelo menos a atividade portuária e a balança comercial tem se reportado bem, principalmente devido ao agronegócio. Todavia, o setor de o comércio, nós temos a expectativa de 20% de encerramento de atividade. O setor de serviços voltado a turismo, os hotéis voltaram a funcionar hoje, né? Então, nós teremos nos próximos dias números mais confortáveis e seguros para informar, né? Mas há um alento. Quando a gente olha o porto e o porto movimentando, e o porto representa muito para a economia da cidade, o que é que a gente quer agora? As pessoas, o porto contratando, gerando, os trabalhadores portuários avulsos trabalhando, recebendo aí e aquecendo o comércio. Com certeza. E outra pergunta aqui do Diego Reis, ele está perguntando como tem funcionado a abertura de empresas neste período de epidemia. Vamos lá. Nesse período, logicamente, as coisas ficaram um pouco paradas em função de algumas coisas, né? Vamos pegar os equipamentos públicos, eles ficaram fechados um pouco a tempo, né? Sem o tato com a sociedade fechada, né? Então, nós temos atendido via online, né, as informações, né? Nós temos pelos e-mails da Prefeitura Municipal de Santos, que você que podem ser acessados, tá? Nós temos a nossa sala do empreendedor, né? Então a pessoa pode entrar lá através do e-mail da sala do empreendedor e pegar as informações, né? E lá nós vamos dar as informações mínimas necessárias, mas formalmente, nesse momento, não. Nós temos a expectativa de estarmos retornando na próxima semana, talvez seja semana outra, né? Até porque esse formalismo aí de alguns documentos, os cartórios voltaram a trabalhar agora, que são necessários, então eu aconselho você a entrar em contato conosco, né, através do e-mail, dos nossos e-mails da Prefeitura Municipal de Santos, com as informações que nós temos, tá? O atendimento tem sido todo por suporte digital. Muito bom, doutor. Muito obrigada pelo esclarecimento. Estou vendo aqui, não tem mais nenhuma dúvida. Nós temos bastante pessoas que passaram por essa live hoje. Vou ter a contabilização disso só quando eu encerrar aqui a transmissão, mas foram bastante pessoas que acompanharam hoje, tiveram oportunidade de conhecer o senhor, o seu trabalho, né? E acredito que agora nas redes sociais o senhor terá a oportunidade ainda muito mais de divulgar o excelente trabalho que desempenha, viu? Muito obrigada pelas informações hoje. Fica aberto aí as suas considerações finais, já que ninguém tem mais nenhuma outra dúvida. Legal. Primeiro eu agradeço aí o convite, fico muito feliz, muito honrado pelo convite, doutora Beatriz. E eu quero deixar aqui sempre uma mensagem que eu digo de otimismo. O nosso país, nos últimos anos, infelizmente, ele tem sido impactado de forma muito negativa. Nós tivemos um processo recessivo gravíssimo, né? Muito, mas muito grave mesmo, nesse período. E quando nós estamos retomando, somos agora também impactados aqui por essa crise. Mas, acima de tudo, nós temos uma capacidade no Brasil de muita coisa a ser feita. O Brasil é um país que ele precisa de infraestrutura de tudo. Nós temos muito a fazer em portos, estradas, rodovias, ferrovias, saneamento básico. Nós temos um país de quase 50% que não tem saneamento básico. Tudo isso são possibilidades de investimentos, tá, que vão gerar empregos, que vão gerar novas empresas, que vão aquecer a economia. Então, se nós tivermos aqui um momento de mais tranquilidade política, tá, de união nacional, de que as pessoas realmente tenham a possibilidade de trabalharem com tranquilidade, que hajam investimentos,
Porque não existe crescimento, não existe desenvolvimento se não houver investimento. E o investimento ele é feito por duas matrizes: investimento público ou investimento privado. Em tempos de crise do Brasil recente, nós não tínhamos recursos para investimento público. Para isso foi feita uma reforma previdenciária, para isso, lá no governo Michel Temer, nós tratamos do teto de gastos. Para isso, nós precisamos iniciar uma reforma tributária, doutor. Nós temos um país, doutora, que é a sua seara de trabalho. Nós temos um país comprometido com quase 36% do PIB só de carga tributária. O que isso impacta em muito a possibilidade de quê? De investimento privado. Então, nesse momento, nós vamos precisar de quê? Do investimento público, porque não tem saída. As empresas, o investimento privado, ela precisa de segurança jurídica, ela precisa que as regras do jogo estejam bem definidas. Isso vai com que, desde que você tenha uma legislação de parcerias público-privadas que realmente contemple a possibilidade do retorno, porque a empresa privada, quando ela faz investimento, ela vai querer um retorno. Esse retorno pode ser normalmente a longo prazo. Então, por ser a longo prazo, você necessita de quê? De segurança jurídica. Você precisa que as regras fiscais elas sejam muito bem definidas, né? As regras financeiras muito bem definidas, a carga tributária que ela seja, pelo menos que você vai entender. Então, apesar de tudo isso, eu continuo sendo um otimista. Por isso que eu acredito nas nossas possibilidades. Para ter uma ideia, nós falamos agora há pouco do Porto. Nós temos um país hoje que nós alimentamos 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas no mundo com o agronegócio brasileiro. Vejam a importância que nós somos, tá? E com possibilidade, nos próximos 5 anos, chegarmos a 2 bilhões de pessoas alimentadas fora o Brasil, os nossos 200 milhões, que nos leva hoje a esse patamar. Então é isso. Tá bom, gente? Eu só quero deixar aqui, ó, aqui para você entrar lá, as pessoas disseram, procurem a gente lá, entre no site da Prefeitura, santos.sp.gov.br e procure o link da Cefim. Você vai entrar lá, Secretaria de Finanças, e aquele que quiser formalizar, se quiser informações da nossa secretaria, estão lá, tá bom? Então, acredito muito nesse crescimento do país. Nós vamos retomar, sim. Basta que nós tenhamos uma tranquilidade melhor, basta que nós possamos definir as regras do jogo. E nós aqui, ó, doutora, você é uma operadora do direito tributário, vamos brigar pela reforma tributária rápida, logo, que é o que a nossa empresa precisa. Só haverá empregos e geração de renda se nós tivermos empresas fortes e saudáveis. Muito obrigado. Excelentes considerações. É exatamente essa visão otimista que faz a gente repensar em estratégias, né, em driblar tudo isso que está acontecendo, né? A gente sempre tem que ter essa mentalidade voltada às alternativas, às soluções, não somente aos problemas. Temos que saber sim identificar os problemas, mas muito mais como driblar, né? Como passar, enfrentar isso da melhor forma, de forma menos onerosa possível. Então, agradeço muito sua contribuição aqui para a programação de lives dessa semana. Realmente foi algo incrível. Não o conheço pessoalmente, mas considero aqui a live uma excelente oportunidade que essa pandemia viabilizou. Então, olha só o aspecto positivo, né? E muito obrigada realmente aí por todo o ensinamento, que foi muito mais do que falar sobre empresas, enfrentamento de crises, e enfim, foi uma aula para mim. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a sua disposição e torço por você, o seu canal aí, com bastante sucesso, com os amigos aí. Estarei também participando dos próximos convidados aí com você. Quero acompanhar também, tá? Um abraço a você. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente.